Hoje no Repórter MT eu entrevisto a juíza de direito do estado de Mato Grosso, Gabriela Quinal, e o assunto é mulher, a vulnerabilidade feminina, a mulher encarcerada, a mulher no espaço político. Estamos no mês de março e o mês de março nós vamos pontuar com várias entrevistas com mulheres que são inspiração na área em que atuam. E a Gabriela, ela tem dessa trajetória jurídica, é juíza, ela atuou também nas relações internacionais. Ela foi nomeada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para exercer a relatoria especial para a independência de juízes e advogados, quando, na ocasião, nenhuma mulher tinha ocupado ainda esse cargo, né? Esse cargo tinha sido ocupado por homens. Gabriela, ao escolher o direito, qual foi a sua missão? Pensar assim, vou seguir a carreira jurídica, o que eu tenho como missão e o que essa experiência significou? Eu acho que escolher a magistratura, para mim, isso ocorreu muito cedo. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu disse para os meus pais, eu quero ser juíza. E ali eu sentei com meu pai e disse, pai, o que eu preciso para eu ser juíza? Minha filha, você tem que estudar muito. Então, você precisa formar em direito e depois você precisa fazer um concurso para magistratura. É um concurso muito difícil, mas ele é possível. E então eu conduzi a minha vida dentro daquela orientação que os meus pais passaram. Com determinação. Com muito foco, com muita determinação. Eu sabia que eu ia fazer direito, porque eu queria fazer concurso para juiz. Eu me lembro na faculdade que eu tinha um colega que também queria fazer concurso para juiz, só que para a Justiça do Trabalho. E aí, então, nós, assim, mas o nosso foco era muito determinante. Hoje ele é juiz do trabalho e eu sou juíza do estado do Mato Grosso com muita honra. E você teve uma inspiração que é a desembargadora Maria Notitz, eu falo isso porque ela também foi minha professora, é uma inspiração, né, de mulher determinada e que faz história em Mato Grosso. Sim, a desembargadora Maria Notitz foi uma professora de direito penal, realmente é uma vocacionada também, ela aplica o direito, mas com, assim, ela realiza a justiça, a função dela, mas com alma. Ela faz aquilo com amor, porque por mais que a gente, ainda que a gente condene alguém, a gente precisa ter muita convicção dessa condenação, mas ao mesmo tempo, muita sensibilidade, a gente também precisa ter muita humanidade, humanidade, porque são pessoas não só razão, que estão sendo... mas o lado humano também tem que se sobressair. Exatamente, são pessoas sendo julgadas, então a gente tem que pensar exatamente em todos esses aspectos do direito penal, né, para poder julgar uma pessoa, inclusive considerando a vítima, né? O nosso sistema no Brasil, ele não inclui a vítima. A vítima, dependendo do processo, ela é revitimizada ao reviver, ao ter que pensar em lembrar de todos os momentos daquele crime, daquela dor, às vezes da violência. Muitas vezes é uma tortura. Então, o juiz tem que ter muita habilidade para ouvir essas vítimas, mulheres, né, de abuso sexual, por exemplo, crianças, né, menores, adolescentes. Então, precisa muito sensibilidade por parte da magistratura para lidar com essas questões, que são questões muito duras para as vítimas, principalmente as vítimas mulheres e as crianças. Idosos também, porque são pessoas que exigem uma proteção integral por parte do Estado. E ela não só enquanto parte da sociedade, mas também quando ela faz parte de um processo, seja civil, previdenciário, seja de guarda, seja de família, você entendeu? Um processo de violência contra a mulher, todo o respaldo que o Estado tem que oferecer para essas vítimas também, né? Considerando, olhando para elas como pessoas portadoras de dignidade e que devem ser ouvidas com muito respeito, para que se sintam protegidas. As mulheres são mais vulneráveis, Gabriela? As mulheres fazem parte de um grupo de maior vulnerabilidade, sim. Mulheres e meninas, crianças, em pessoas com condições deficiência sociais, mulheres pobres, são mais vulneráveis. São. O último estudo da ONU a respeito do grau de pobreza, da quantidade de mulheres e homens vivendo em grau de extrema pobreza no mundo, representa 122 milhões de mulheres
para 100 milhões de homens. Mais mulheres. Muito mais mulheres. E mais, nas regiões onde há conflito armado, essas mulheres, esse grau aumenta muito, porque os homens, eles são recrutados para os exércitos, ou eles morrem. As mulheres ficam, os homens saem para a guerra, as mulheres ficam, e aí elas são objeto de violência física, violência sexual, são estupradas, são muitas vezes obrigadas a deixar suas casas. Nós temos comunidades inteiras em alguns países do mundo sendo expulsas para outros países, para que esses grupos, organizações criminosas, ocupem o seu território e a sua casa. Então são mulheres que ficam completamente à mercê da sorte com seus filhos pequenos. Então é um grau de violência muito alto, muito alto. Então me preocupa, por exemplo, no Brasil, que nós estamos com índices altos de violência. Sim, Mato Grosso, né? Nós temos aqui o feminicídio. Nos 2 primeiros meses de 2018, 19 mulheres foram assassinadas, dados aqui do CESP, e a maioria se enquadra no feminicídio. No feminicídio. Ainda bem que agora as delegacias estão cadastrando como feminicídio, porque os dados até o ano passado eram ínfimos, porque eles qualificavam como homicídio. Ou seja, quando não se olha um crime considerando gênero, a mulher sendo morta porque era mulher por conta da sua condição, o que o Estado está fazendo? Ela está negando o reconhecimento desse gênero, de que esse grupo é mais vulnerável e que, portanto, precisa de proteção. Como a desigualdade acontece, né, em vários segmentos da sociedade, eu li um artigo da ministra Carmen Lúcia, que ela dizendo que existe sim desigualdade de gênero no poder judiciário, e você, com a atuação pela ONU, percorreu o mundo, você sentiu também em relação a você um olhar diferenciado por ser mulher? Em muitos momentos, em muitos países. Com culturas diferentes. Sim, em muitos países a primeira pergunta que me faziam você é casada? Porque ser casada e trabalhar... O seu marido, o que o seu marido pensa de você estar andando o mundo? Como é que você se sente deixando o seu marido sozinho na sua casa? Uma pergunta que não seria feita, quer dizer, para um homem essa pergunta não aconteceria, né? E assim, eu tinha que dizer, eu sou casada, o meu marido me apoia desde o momento que eu me inscrevi para esse cargo. E quando eu falei, agora eu fui nomeada, vou exercer. Quantos anos? Foram 6 anos trabalhando assim. Mas assim, é sim muito difícil. Em alguns países, às vezes, eles têm dificuldade até de relacionar com a gente, com uma mulher, né? Eu, por exemplo, escutei em um país, quando eu fui convidada para esse país para fazer um estudo sobre o sistema de justiça daquele país, eu escutei de um procurador-geral o que é que uma mulher brasileira, juíza loira, vem aqui fazer essa pergunta para mim, por conta de uma pergunta que eu fiz a ele que ele não gostou. Então, assim, são perguntas respostas que revelam esse grau de machismo ainda, de considerar a mulher de olhar de forma hierarquizada, né, colocando a mulher ali abaixo, de submissão, do onde estou. Vinculada só aos trabalhos do lar, à família, né? E é preciso rever. Essa mentalidade precisa ser revista, ela precisa ser... Se é uma construção histórica de comportamento cultural, é possível a gente desconstruir tudo isso, Gabriela? O que já foi construído enquanto história, eu acho que merece que a gente olhe para trás e diga: isso não nos serve mais. Esse era um modelo patriarcal que não cabe mais na república que a gente vive hoje. E se não cabe mais, então o que nós precisamos fazer para mudar essa mentalidade? Mudar a mentalidade, porque enquanto a mulher está buscando empoderamento feminino, nós temos aí os números que mostram que mulheres continuam sendo assassinadas. Sim. Então, por questão de gênero. Então, avança de um lado e do outro lado as coisas continuam de mal a pior. Sim, e porque, veja bem, esse estudo da ONU, por conta da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, um dos objetivos até na Agenda de 2030 é a promoção da igualdade de gênero.
Então eles fizeram um estudo muito grande sobre as áreas que precisam ser melhoradas, né? E se buscou um dado em que no mundo há uma percentagem muito alta, 56% das mulheres, meninas, em comparação aos meninos, 56% em 18 países não terão sequer possibilidade de ter acesso à educação. Como se empoderar a mulher se ela não tem acesso à educação básica? Você entendeu? E em outros países, 18% de países, essas mulheres, elas terão que se casar entre 15 e 18 anos. E aí já é uma mulher casada com filhos. Qual é a chance de ela fazer um estudo de ensino médio ou de faculdade? A cultura não pode ser mais justificativa para isso. A cultura, na verdade, tem que ser revisitada. Somos nós que construímos a cultura. Então nós temos que adequar essa cultura. A gente tem que trazê-las, fazendo acompanhar esses tempos de hoje mais modernos. Não é verdade? A gente quer um carro mais moderno. A gente quer morar num lugar que esteja bem localizado. A gente quer usar a internet e celular porque é modernidade. E por que em relação a esses valores a gente não pode se modernizar? Nós temos que nos modernizar em todos os aspectos. Gabriela, em relação às mulheres hoje encarceradas, nós temos uma decisão recente, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as mulheres gestantes, com crianças pequenas, com essa possibilidade da prisão domiciliar. O que isso significa? O que pode acarretar? Qual o seu olhar para isso, para essa decisão? Olha, eu vejo que é uma decisão que ela me parece que veio com o propósito de reconhecer a dignidade das mulheres grávidas, a proteção integral das crianças, ao direito à sua família. E ela, principalmente com um olhar para essas mulheres mais carentes, mais pobres. Veio certo? Essa discussão também ganhou, né, essa proporção depois que a mulher, né, do Cabral foi presa e foi solta. E aí houve essa discussão toda em relação, porque mulheres com condições financeiras melhores, elas são soltas, cumprem, né, prisão domiciliar, respondem em liberdade, e mulheres pobres ficam ali presas, muitas vezes com crimes com processos que poderiam aguardar de outra maneira. Que bom que nós estamos podendo encarcerar mulheres que cometam crimes, pobres e ricas atualmente, né? Não é só pobre, mas se ela tem filho ou está grávida, mulheres ricas, elas vão para cadeia? Também vão para cadeia. Se elas cometerem crimes, elas também são sujeitas à mesma lei. É lei para todas. Mas veja, o que me preocupa na decisão do Supremo Tribunal Federal, nessa perspectiva, é de que medida o Estado vai desenvolver ações para diminuir a vulnerabilidade da mulher no que diz respeito a ser cooptada pelo crime. Mulher grávida, então, como será? Imagine se forem adolescentes meninas de 15 antes de 18 anos, menores de 18 anos, grávidas. Elas serão, iscas mais interessantes ainda para as facções criminosas. Com certeza, especialmente para o tráfico de drogas. Por quê? O tráfico de drogas tem muito dinheiro, certo? É um crime que não possui violência contra a pessoa nem ameaça, que são as hipóteses que o Supremo restringiu, ele excetuou nessas hipóteses. Então, o crime de tráfico... Então, mulheres que estão gestantes, crianças pequenas, crimes que não utilizam violência, essas mulheres terão esse benefício. Elas podem ter esse benefício de prisão domiciliar, caso sejam presas. Mas bom lembrar o seguinte, a vulnerabilidade não alcança a proteção à vulnerabilidade. Aí está a minha preocupação. Essas mulheres, elas me parecem que se tornam muito mais vulneráveis de cooptação pelo crime, primeiro ponto. Segundo, de elas não atenderem no médio prazo ao fim maior, que é a questão da família, que é uma das justificativas da decisão. Ela poder garantir, porque uma vez que passou o prazo da amamentação ou a criança atingiu 12 anos, ela tem direito, ela continua respondendo pelo crime e ela volta para a cadeia, certo?
Então, veja bem, ela vai ter no histórico dela o cometimento de crime, antecedentes criminais, caso ela seja condenada. Então, ela, a mulher, as meninas grávidas, me parece que agora elas estão numa possibilidade de risco maior. Me parece que a decisão mais acertada por parte do Estado deveria ser outra. Deveria ser ter um sistema carcerário compatível com a condição da mulher grávida ou que tenha um filho menor. Então, unidades prisionais que respeitem a dignidade da mulher e permitam que essas mulheres, que a maioria dos dados divulgados pela ministra Carmen Lúcia são de mulheres solteiras, né? Então, quer dizer, que respeitem que essas mulheres tenham essa dignidade preservada num sistema carcerário voltado para a proteção da mulher naquela condição. E não esse sistema carcerário que nós temos aí. Mas com o sistema carcerário que temos aí, do jeito que está, não funciona. E essa possibilidade, né, o que seria o ideal de um outro projeto, seria possível num Brasil de tanta corrupção que temos hoje, Gabriel? Olha, fica muito no campo da idealização. Mas é muito difícil a gente pensar em realizar algo no Estado se o Estado não cumprir a função dele. Essa é uma das coisas que nós, enquanto cidadão, nós temos que exigir. O Estado tem o dever, a obrigação de cumprir a sua função. Agora, ele tem que depurar essa corrupção, porque embora haja recursos financeiros, esses recursos não chegam na realização das obras, para presídios, para pontos, para as instituições de apoio a adolescentes, infratores, para políticas de melhoria, de qualquer setor. Então, a corrupção, ela tem que ser realmente combatida e eliminada de dentro do sistema, enquanto administração pública financeira do Estado como um todo. E você acredita na independência judicial, no judiciário, como um poder forte e independente? A independência judicial, ela é uma das garantias maiores para todos no Estado, enquanto investigar e punir crimes de corrupção, qualquer outro tipo de crime, enquanto administração pública para que proteja a mulher nos crimes contra a violência, para garantir guarda e para garantir direito a alimentos das crianças, da mulher quando necessário, nas ações de divórcio, em todas as ações, a direito à herança. Em muitos países a mulher não tem direito à herança. Eu me lembro uma vez que eu estava na África e eu estava numa delegacia e chegou uma senhora de 42 anos, tinha 6 filhos. 42 anos, e aquela senhora era uma delegacia recém-inaugurada de proteção à mulher vítima de violência. E ela chegou ali... Na África? Na África, Moçambique. E ela disse assim, na cidade de Beira, inclusive, e ela disse assim, nós estávamos visitando para conhecer o funcionamento da delegacia. Então a estrutura era muito boa, bacana, compatível com os padrões daquela região. Mas quando aquela mulher chegou, ela já estava voltando ali pela 3ª vez. E aí nós fomos conversar com ela. E ela disse, faz 2 dias que eu deixei a minha casa. Eu não consigo mais estar em casa, porque se eu continuar em casa, ou eu vou morrer, ou eu tenho que matar o meu marido, porque eu não aguento mais de tanta agressão física. E eu estou, desde o momento que eu saí de casa, eu estou sem comer, eu tenho fome. Eu estou sem dormir, dormindo na rua, porque eu não tenho onde dormir. E as leis naquele país, naquela região, elas protegiam a mulher? Protegiam a mulher, mas elas não tinham casas de amparo à mulher. E aquela mulher, ela ainda falou para nós, eu sei que eu saí para eu continuar vivendo, mas eu sei que eu vou perder o direito de ser mãe das 6 crianças. Eu não tenho direito a nada de herança. Eu não tenho direito a nada. A decisão que eu tomei foi uma decisão pela minha vida. Mas eu não consigo mais, eu não suporto mais. E aí, você escutar uma mulher falando isso com 42 anos, falando que ela estava abrindo mão de tudo porque ela queria viver. E ela estava com fome, sem onde dormir, sem onde morar. E a pessoa que estava atendendo aquela senhora, eles eram um homem
E ele dizia para ela, minha senhora, volte para casa, eu já falei para a senhora, é a terceira vez que ela ia na delegacia. E o senhor dizia para ela, volte para casa, a senhora tem um marido, a senhora tem o seu dever enquanto mulher, enquanto mãe. Volte para casa que vai acabar a sua fome. E volte para casa, minha senhora. E ela dizia, eu não quero, eu não posso voltar, eu vou morrer. A senhora tem que preservar a unidade familiar, pense na família. Ela falou, eu já pensei na família a minha vida toda, moço. Mas agora eu vou morrer. Eu não quero morrer. Comparando a nossa realidade brasileira com uma realidade como essa, o Brasil, ele avançou muito. Hoje nós temos condições de proteger a mulher da violência doméstica. Hoje ela tem as casas de amparo, a Lei Maria da Penha. Sim. Nós temos mais ferramentas, porque você nessa experiência pela ONU pôde vivenciar questões angustiantes. E quando volta para o Brasil, olha a nossa realidade para Mato Grosso, nós temos pelo menos por onde começar? Olha, nós temos a Lei Maria da Penha, um instituto muito bom. Ela tem, eu não trabalho com ações de violência contra a mulher, então eu vou falar pelos relatórios que a gente lê, né, e conhece, mas assim, as casas de amparo, elas são de extrema importância para a mulher que precisa deixar a casa, para ela poder ser acolhida pelo Estado enquanto medidas protetivas sejam adotadas. Existem medidas protetivas no sentido de afastamento do cônjuge, de preservação do direito da mulher enquanto mãe, para ela não perder a guarda dos filhos. E hoje, se a mulher ela é agredida, ela não tem mais, ela vai e faz registro, né? Vai procura autoridade policial, ela não pode mais retirar a queixa, né? Não. Porque antes o homem forçava ela ir lá e tal, da retirada da queixa. Hoje não existe mais. Às vezes nem forçar, às vezes a própria condição de dependência econômica fazer com do que homem, ela, agora não. Ela começava a avaliar e via, né? Sabe, de repente seria melhor tirar, né? Então, hoje não, hoje ela não pode, hoje ela tem que realmente encontrar uma solução de forma a ser garantida a proteção dessa mulher. E o registro fica, né, Ana, de que aquela pessoa, a agressora, possui já um processo no sentido de violência contra a mulher, violência doméstica, às vezes contra as crianças. Você sabe que a lei, um ano antes dessa lei ser aprovada, eu era magistrada em Sinop, e eu me lembro que eu morava no edifício, a minha assistente morava comigo. Eu não estava na ONU, mas eu já morava longe do meu marido, porque ele trabalhava aqui e eu trabalhava em Sinop. E aí a gente se lembra de um casal jovem que chegou com uma criança de 2, 3 anos, uma menininha, e à noite, às vezes nós não conseguíamos dormir, porque havia uma violência doméstica contra a mulher e contra aquela criança dentro de casa. E nós, naquela época, não tinha lei, nós não tínhamos como fazer uma denúncia, não havia possibilidade de um terceiro fazer uma denúncia. Mas eu fiz chegar a ele a informação de que eu era magistrada e de que a gente estava conhecendo o que estava acontecendo, né? E que provavelmente o conselheiro tutelar poderia tomar algumas providências de visita, porque eram pancadas. A gente sentia pelos movimentos dentro do ambiente que as pessoas estavam sendo jogadas contra as portas, era o grito das crianças. E o que você falou é muito importante, porque a sua responsabilidade como magistrada, ela não se encerra só dentro de um gabinete. Isso diz respeito a todos nós como cidadãos, a gente tem a Constituição, o ECA, ou seja, todos nós somos responsáveis, sim, pelo bem-estar do outro. Mas então, hoje a lei expressamente autoriza com que o terceiro possa tomar providência e ligar e fazer a denúncia. Qualquer pessoa pode. Isso então, nos fortalece também como um todo, como coletividade. Exatamente. Gabriela, eu falaria com você horas e horas, a gente está chegando ao final, mas você como juíza eleitoral, quero aproveitar para falar também, né, ano de eleição, candidatas. As mulheres, existe, né, essa proteção para que a mulher seja candidata, tem esse 30% de cota. Isso na prática está fortalecendo a mulher ou muitas vezes é fraudulento? O que o TSE tem descoberto é que existe as candidatas laranjas. Os partidos políticos cumprem a cota de 30% de mulheres, né, mas de forma que não é investindo na mulher para que ela seja uma candidata com potencial de ganhar as eleições. Não, mas é pro forma, cumprir a cota, garantir o recebimento
do fundo partidário, que isso corresponde. E isso está sendo descoberto de fato, não só no linguajar popular, não. Nós temos documentos hoje que diz fraude, inclusive com renúncias coletivas de candidatas mulheres. Quer dizer, depois que não pode mais substituir, já fez o registro de candidatura, não tem mais possibilidade de substituir a candidatura, né? E ingressam com um pedido de renúncia coletiva dessas mulheres e as mulheres deixam de ser candidatas. E o que pode ser feito para evitar isso? E o que acontece depois? O problema que me preocupa em termos de vulnerabilidade é essas candidatas não prestam contas e elas ficam sem quitação eleitoral. E sem quitação eleitoral, elas ficam impedidas de participar de concursos públicos, de tomar posse em qualquer cargo de função ou confiança no Estado, em universidades públicas, em autarquias, fundações. Então tem um efeito na vida dessas mulheres de natureza e só para ela, né? Não só para ela, só para ela. Então a mulher, quando ela ingressa nessa seara, ela está muito consciente, ela tem informação, ela tem que perguntar qual é o apoio do partido, qual é a condição dela real de elegibilidade, porque não existe uma candidata, em 3 meses não se faz uma candidata. Uma candidatura precisa pelo menos 1 ano de preparação, certo? Então, a mulher tem que estar consciente disso, que as consequências dela, se houver renúncia, são muito graves, muito sérias para a vida dela, enquanto pessoa profissional, para o resto da vida. Então, ela precisa prestar conta, ela precisa saber de todas as obrigações dela enquanto candidata, porque senão ela vai sofrer efeitos muito severos. Para que fraudes como esse não aconteçam, é preciso que a mulher esteja muito bem informada. Precisa estar informada. O empoderamento, nesse caso, ela é informação. Ela precisa saber, para eu ser candidata, o que eu preciso. Eu tenho condições de ser candidata e de ser eleita? Sim ou não? E depois tenho essa condição, eu vou receber qual é o apoio? Qual o apoio que o partido me dará? Eu quero o mesmo tempo de propaganda eleitoral que os homens têm. Porque se houver uma diferenciação do tempo de propaganda, isso vai comprometer a sua candidatura e o resultado das eleições. E depois, feitas as eleições, ganhei ou não ganhei, eu tenho que prestar conta. Então, o advogado do partido tem que fazer minha prestação de contas e eu tenho que ter essas contas julgadas, prestadas, e eu tenho que ter certidão de quitação eleitoral. Eu tenho que estar quite com a justiça eleitoral. Chega de manipulação. Sem manipulação. Isso é empoderamento. Se você, agora pra gente encerrar mesmo, uma jovem que está nos assistindo, o que você diria para ela? Primeiro, educação. Vai buscar informação, empodere-se com conhecimento. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Ninguém tira. Podem te dar um trabalho e te tirar do trabalho, mas não te tiram o conhecimento. Para que você seja e se sinta uma mulher capaz de fazer as coisas, de realizar as coisas, de ter uma família, de você saber o que você quer para a sua vida e de você respeitar aquilo que você quer fazer, o que você permite e o que você não permite. Porque se você tiver esse conhecimento, esse discernimento, dificilmente você vai ser cooptada, dificilmente você vai ser manipulada, dificilmente você vai ser utilizada para qualquer propósito que não seja aquilo que você queira. E um pouco mais adiante, Ana, essa mulher, ela reduz o grau de vulnerabilidade dela. Quando uma mulher se fortalece, isso também fortalece seus pares. Fortalece ela, fortalece o ambiente que ela vive, enquanto na família, o ambiente do trabalho dela, porque ela consegue se relacionar melhor com as outras pessoas. A autoestima dela é mais alta, você entendeu? Então, adquira conhecimento e cuide-se. Esteja atenta a si mesmo, aquilo que você quer, e respeite-se. Minha entrevistada de hoje, juíza de Direito do Estado de Mato Grosso, doutora Gabriela Quinal.